Apresentação: Rita Von Hunt. Você está prestes a ler uma distopia. Em seu artigo para a Enciclopédia de Ficção Científica, Brian Sableford nos informa que obras distópicas retratam uma visão negativa do modo como o mundo supostamente está indo, a fim de fornecer propaganda urgente para uma mudança de direção. No intuito de apresentar esta obra a você, preciso ressaltar 3 pontos: sua trajetória histórica, seu impacto político e seu valor literário. Assim como na atmosfera das páginas da ficção que se segue, nosso tempo e espaço serão reduzidos. Este texto será editado e corremos o risco de estarmos sendo vigiados. Mas, de um ponto de vista cronológico, os seres humanos não têm produzido narrativas distópicas há muito? Pensemos, por exemplo, em escrituras antigas produzidas por diferentes povos em diferentes tempos, com a finalidade de prescrever, guiar ou regular comportamentos de um povo. Tais textos costumam apresentar, em suas formulações, construções de passagens sobre ou locais para onde vão aqueles que se opõem às regras prescritas pela autoridade, mais ou menos incontestável do texto. Na Bíblia, por exemplo, o livro de Gênesis narra desde a expulsão da humanidade do paraíso, seu castigo de dor e trabalho, à formulação de povoados dissoantes das leis divinas e suas destruições. No entanto, tal literatura não pode exatamente ser lida como distópica, uma vez que ela apresenta alguma esperança, reconciliação com o divino, chegada de um Messias, perdão e etc. O motor da ficção distópica a conduz cada vez mais fundo em direção ao pior cenário possível, em que mesmo a imaginação de uma outra realidade melhor é proibida, impossibilitada ou ridicularizada. Nesta esteira está colocada uma série de obras produzidas nesta chave, de lançar um olhar atento ao momento e às estruturas do presente histórico do autor, submetendo-os a uma inversão negativa, chamando a atenção de quem lê para tendências, tensões, que devem ser evitadas. George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, entra para a lista dos célebres proponentes de distopia no século XX, mas está longe de ser o precursor da forma ou do conteúdo por elas apresentados. 1984 pode, aliás, ser somado a outras 2 obras do início do século XX que exercitaram imaginações políticas de sociedades de controle, punição, vigilância e paranoia. Estas sendo Admirável Mundo Novo, 1932, do britânico Aldous Huxley, e Nós, 1981, do russo Evgeny Zamyatin. Talvez valha ressaltar também que não há forma única de narrar dentro da ficção científica distópica e que, caso desejemos levar o exercício a cabo, seria possível buscar traços deste subgênero literário já no século XVIII, como, por exemplo, As Viagens de Gulliver, 1726, do anglo-irlandês Jonathan Swift. Outros nomes conhecidos que lançaram pedras fundamentais para as bases deste fazer literário foram Júlio Verne, Fyodor Dostoiévski e H. G. Wells, todos ainda no século XIX. Para instrumentalizar o leitor com recursos de esperança, vale pontuar também que antes de engajarem-se com a imaginação de lugares piores, que é o significado primeiro da palavra distopia, as imaginações artísticas na literatura engajaram-se com utopias, as imaginações de melhores sociedades. O registro mais icônico sendo Utopia, 1516, de Thomas More. O jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano nos presenteou com uma brilhante formulação acerca de para nos serve a leitura das utopias, distopias, para que não deixemos de caminhar. Imaginar, como exercício político, as formas de realização de outras estruturas e, portanto, outros futuros possíveis é uma das melhores apropriações que podemos fazer
enquanto leitores de obras assim. Como se trata de uma obra essencialmente política, também é importante entender que 1984 suscitou e suscita em seus leitores os afetos que normalmente ligamos a esta esfera: a disputa, o conflito, o confronto, o embate e, por que não, o desencanto e encantamento. Além da permanência das questões de conteúdo, 1984 alcança parte de seu estatuto de obra essencial devido à disputa política a qual a obra foi submetida. De forma tópica e breve, é possível dizer que frequentemente a obra acaba sendo lida em uma chave rasa à direita e problemática à esquerda nos campos políticos. Orwell conseguiu formalizar um trabalho que foi censurado por extremistas e conservadores, mal apropriado por liberais e duramente rechaçado por radicais revolucionários. Respectivamente, por exemplo, temos episódios de censura e banimento da obra em 1981, no condado de Jackson, na Flórida, sob alegações dos pais de alunos de escolas públicas que o livro era pró-comunista. Outra censura aconteceu na antiga União Soviética nos anos 1950, estendendo-se até os anos 1990, onde a obra foi recebida como uma zombaria do regime stalinista. Este foi o cenário de júbilo dos liberais, que se apropriaram da obra como um panfleto de propaganda política barato, usando-o como ferramenta de aproximação, equivalência, entre stalinismo e fascismo, sem nunca articular a crítica feita pelo autor ao liberalismo como doutrina econômica. Ainda que seja válido ressaltar que, como um homem de seu tempo, o autor enfrentava limitações. Em uma carta a Francis A. Hanson, Orwell dá alguns indícios do propósito da obra. Não acredito que o tipo de sociedade que descrevo chegará necessariamente, mas acredito, admitindo, é claro, o fato de que o livro é uma sátira, que algo semelhante a ele poderia chegar. Acredito também que as ideias totalitárias se enraizaram nas mentes dos intelectuais em todos os lugares e tentei levar essas ideias às suas consequências lógicas. A cena do livro é colocada em inglês a fim de enfatizar que as raças de língua inglesa não são naturalmente melhores do que quaisquer outros povos e que o totalitarismo, se não for combatido, poderia triunfar em qualquer lugar. Entre radicais e revolucionários, Orwell foi lido como a voz da desilusão política, do fracasso inevitável da revolução e do socialismo, sendo até hoje rechaçado como um contra-revolucionário. A tarefa que cabe ao leitor é a de navegar por esta narrativa instigante, a fim de continuar uma jornada que ajude a indagar os rumores e perceber os sinais de nossos tempos. O convite se faz especialmente urgente em tempos de absurdo político e apatia generalizada, em tempos de fake news e ministérios da verdade, em tempos em que, sob a égide da honestidade, prolifera a corrupção, sob a égide da família, prolifera-se o ódio, e sob a égide da liberdade, proliferam-se a violência, a morte e a destruição. 1984 é e sempre será um livro desafiador ao se propor a nos deparar com um abismo e, ao mesmo tempo, nos fazer refletir sobre o presente e o real. Orwell escreveu em uma era de cinema e comunicação em massa. Sua literatura permanece viva e instigante, cumprindo um papel com o qual ele se comprometeu enquanto autor, o de fazer com que questões sérias atingissem popularidade e fossem discutidas pelo maior número de pessoas possível. Em nossa era de telas onipresentes que ao mesmo tempo nos viciam e nos vigiam, notícias esvaziadas, dados cambiantes, astrologia pasteurizada e entretenimento entorpecente, precisamos ser capazes de identificar, nomear e combater o esvaziamento humano de nossas capacidades de resistir e construir outro futuro em outra direção. 1.
Era um dia de abril, gélido e claro, e os relógios marcavam 13 horas. Winston Smith, com o queixo encostado no peito, num esforço para se proteger do vento cortante, se enfiou rapidamente por entre as portas de vidro do edifício Palácios da Vitória, embora não tão rápido a ponto de evitar que um redemoinho de poeira e areia o acompanhasse. O salão da entrada cheirava a repolho cozido e a velhos capachas enfarrapados. Numa das extremidades, um cartaz colorido, grande demais para estar exposto no ambiente interno, fora pregado à parede. Nele, via-se apenas a apresentação de um rosto imenso, com mais de 1 metro de largura. O rosto de um homem em seus 45 anos, bigode preto e basto, traços bonitos e fortes. Winston se dirigiu às escadas. De nada adiantava tentar o elevador. Ele não funcionava quase nunca, mesmo em tempos melhores, e atualmente a eletricidade era cortada durante o dia, como parte da campanha de racionamento que marcava os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava a 7 lances de escada e Winston, que tinha 39 anos e uma úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando diversas vezes para descansar ao longo do percurso. A cada patamar, do lado oposto ao fosso do elevador, o enorme rosto pregado à parede olhava para ele. Era daquele tipo de retrato produzido de tal forma que seus olhos o seguiam para onde quer que você se dirigisse. O grande irmão está observando você. Lia-se no letreiro logo abaixo do rosto. Dentro do apartamento, uma voz melosa lia uma sequência de números aparentemente relacionados à produção de ferro-gusa. A voz vinha de uma placa oblonga de metal que, como um espelho opaco, integrava a superfície da parede à direita de Winston. Ele girou um botão e o volume da voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O dispositivo era chamada teletela. Podia ser regulado, mas não desligado. Ele se dirigiu à janela, um corpo frágil e franzino, de magreza salientada pelo macacão azul que era o uniforme do partido. Seu cabelo era muito claro, as faces naturalmente sanguíneas, a pele ressecada do sabão grosseiro, das lâminas babiá-cegas e do frio do inverno que havia pouco terminara. Do lado de fora, mesmo através do vidro fechado da janela, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos redemoinhos de vento erguiam poeira e pedaços de papel em espirais. E embora o sol brilhasse e o céu reluzisse num azul metálico, a cor parecia ausente de tudo que não fossem os cartazes colados por toda parte. O rosto de bigode preto apresentava seu olhar em cada canto. O grande irmão está observando você, dizia o letreiro, enquanto os olhos negros fitavam profundamente os de Winston. No nível da rua, outro cartaz, rasgado numa das pontas, adejava ao vento, no movimento inconstante que cobria e descobria uma só palavra: Sosim. À distância, um helicóptero manobrou por entre os telhados, pairou por um instante como uma mosca varejeira e disparou para longe numa trajetória curvilínea. Era a patrulha policial bisbilhotando pelas janelas. As patrulhas não tinham importância, porém, a polícia do pensamento era a única preocupação. Às costas de Winston, a voz da teletela seguia taramelando sobre o ferro-gusa e o admirável comprimento do 9º plano trienal. A teletela era, ao mesmo tempo, receptor e transmissora. Qualquer som que Winston produzisse acima do nível do sussurro mais baixo era passível de ser captado por ela. Além disso, desde que estivesse no campo de visão da placa de metal, ele podia ser visto e escutado. Não havia como saber, é claro, se em qualquer dado momento você estava sendo observado. Do mesmo modo, era um mistério saber quantas vezes e com que método a polícia do pensamento acessava qualquer conexão individual. Era até mesmo concebível que observassem todas as pessoas o tempo inteiro.
De qualquer maneira, eles tinham livre acesso à conexão de qualquer um. Você era obrigado a viver, e vivia de fato, pois o hábito acabava se transformando em instinto, sob a premissa de que todo som produzido era objeto de escuta e todo movimento, exceto na escuridão, de análise. Winston mantinha as costas viradas para a teletela. Era mais seguro, embora, como ele sabia muito bem, até mesmo as costas pudessem ser reveladoras. A 1 quilômetro dali, o Ministério da Verdade, seu local de trabalho, se erguia imponente e branco acima da paisagem fuliginosa. Essa, pensava ele com uma espécie de vaga repulsa, essa era Londres, a cidade mais importante do aeródromo, que por sua vez era a terceira província mais populosa da Oceania. Ele tentou arrancar no íntimo de suas memórias de infância algo que lhe respondesse se Londres sempre havia sido daquele jeito. Fora sempre aquilo por toda parte? Aquele panorama de casas do século XIX quase em ruínas, com as laterais sustentadas por arrimos de madeiras, as janelas cobertas por papelão, os telhados remendados com ferro corrugado, os muros de jardins abandonados despencando de ponta a ponta? E os locais bombardeados onde o pó de gesso rodopiava no ar, e o mato crescia e se espalhava sobre os montes de escombros, e os lugares onde as bombas haviam aberto crateras enormes e surgiam miseráveis assentamentos de habitações de madeira que mais pareciam galinheiros? Mas era inútil, ele não conseguia se lembrar. De sua infância nada havia restado, exceto um conjunto de cenas mergulhadas em luz sobre um fundo vazio, cenas em sua maioria ininteligíveis. O Ministério da Verdade, Miniver em nova língua, era notadamente distinto de qualquer outro objeto na paisagem. Tratava-se de uma enorme estrutura piramidal de concreto branco reluzente que se erguia no ar, terraço sobre terraço, a uma altura de 300 metros, de onde Winston estava era possível ler, esculpidos em sua branca face com letras elegantes, os 3 lemas do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O Ministério da Verdade tinha, segundo se dizia, 3.000 salas acima do nível do chão e ramificações subterrâneas correspondentes. Espalhadas por Londres, havia apenas outros 3 prédios de tamanho e aparência equivalentes. Eles apequenavam tão completamente a arquitetura que os cercava, que no terraço dos Palácios da Vitória você podia ver todos os 4 ao mesmo tempo. Os prédios abrigavam os 4 ministérios, dentre os quais todo o aparato do governo se dividia. O Ministério da Verdade, que se ocupava da imprensa, do entretenimento, da educação e das belas artes; o Ministério da Paz, que se dedicava à guerra; o Ministério do Amor, que tratava da lei e da ordem; o Ministério da Fartura, que era responsável pelas questões econômicas. Seus nomes em nova língua: Miniver, Minipaz, Miniamor, Minifar. Dos 4, o Ministério do Amor era o mais assustador. Não tinha janelas. Winston nunca estivera em seu interior, nem mesmo a meio quilômetro dele. Era um local de acesso impossível, exceto em missão oficial, e mesmo assim, apenas depois de passar por um labirinto de arame farpado, portas de aço e casamatas escondidas. Até as ruas que levavam às suas barreiras exteriores eram patrulhadas por guardas enormes como gorilas, que trajavam uniformes pretos e portavam um cacetete. Winston se virou de súbito. Ele armara o rosto numa expressão de tranquilo otimismo, cujo uso diante da teletela era recomendado. Atravessou a sala em direção à pequena cozinha. Ao sair do ministério, àquela hora do dia, ele sacrificara o almoço no refeitório e estava ciente de que não havia nada na cozinha além de um pedaço de pão que ele precisava conservar para o desjejum do dia seguinte. Winston tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco simples em que se lia Gin Vitória. Tinha um cheiro enjoativo, rançoso, como da aguardente de arroz dos chineses. Ele serviu-se de praticamente uma xícara de chá, tomou coragem,
como quem se prepara para um tranco, e engoliu o líquido de um só trago, como uma dose de remédio. No mesmo instante, seu rosto ficou vermelho, os olhos lacrimejaram. O negócio era como ácido nítrico. Mais que isso, engoli-lo era como levar uma paulada na cabeça. Contudo, passada a queimação no estômago, o mundo ganhava tons mais alegres. Winston pegou um cigarro de um maço amarfanhado em que se lia Cigarros Vitória e, desatento, segurou na vertical. O tabaco caiu no chão. Ele foi mais bem-sucedido na tentativa seguinte. Voltou à sala e sentou-se diante de uma mesinha que ficava à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa tirou um porta-penas, um tinteiro e um caderno grosso, em quarto, de lombada vermelha e capa marmorizada. Por alguma razão, a teletela na sala estava disposta numa posição incomum. Em vez de se localizar, como era o normal, na parede do fundo, de onde era possível ter um panorama de todo o cômodo, ela estava na parede mais longa, oposta à janela. De um lado dela havia uma reentrância vazia, na qual Winston acabara de se acomodar, e que, quando os apartamentos foram construídos, provavelmente tinha sido projetada para receber prateleiras de livros. Ao sentar-se nessa reentrância, postando-se bem ao fundo, Winston era capaz de ficar fora do alcance da teletela, ao menos de seu campo de visão. É claro que ele podia ser ouvido, mas se permanecesse em sua posição atual, não podia ser visto. De certo modo, a inusitada geografia da sala lhe insinuara a coisa que ele estava então prestes a fazer. Mas isso havia sido sugerido também pelo caderno que Winston acabara de tirar da gaveta. Era um caderno particularmente bonito. Seu papel liso de tom creme, um tanto amarelado pelo tempo, era de um tipo que não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Winston suspeitava, porém, que o caderno fosse muito mais velho que isso. Ele o vira na vitrine de uma lojinha encebada numa região bastante pobre da cidade, região da qual agora ele não se lembrava, e fora acometido de um desejo irresistível de possuí-lo. Membros do partido não devem ir a estabelecimentos comerciais ordinários, de livre comércio como são chamados, mas a regra não é observada com rigor, pois havia muitas coisas, como cadarços e lâminas de barbear, que não se podia obter por quaisquer outros meios. Ele dera uma rápida olhadela de um lado ao outro da rua e então correu para dentro da loja e comprou o caderno por $2,50. Na ocasião, ele não estava consciente de que querê-lo para qualquer propósito específico. Winston o levara dentro de sua pasta cheio de culpa. Mesmo que não houvesse nada escrito no caderno, era comprometedor estar em posse dele. O que ele estava prestes a fazer era começar um diário. Não era ilegal, nada era ilegal, pois não havia mais leis. Mas uma vez identificado, era muito provável que rendesse uma pena de morte ou ao menos 25 anos em algum campo de trabalhos forçados. Winston enfiou uma ponta no porta-penas e a chupou para remover a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raras vezes utilizado, mesmo para assinaturas, e ele a adquirira às escondidas e não sem dificuldade, apenas por causa de um sentimento de que o belo papel creme merecia ser escrito com um verdadeiro bico de pena, em vez de ser rabiscado com a ponta de uma caneta. Na verdade, ele não estava habituado a escrever à mão. Com exceção de um ou outro bilhete curto, era costume ditar tudo no ditógrafo, o que, é claro, era impossível, dada a natureza da tarefa presente. Ele mergulhou a pena na tinta e então hesitou, mas apenas por um instante. Um tremor lhe atravessou as entranhas. Marcar o papel era o ato decisivo. Em letras pequenas e desajeitadas, ele escreveu: 4 de abril de 1984. Winston recuou o tronco da mesa. Foi tomado por uma sensação de completo abandono. Para começar, não sabia ao certo se estava em 1984. Era mais ou menos isso, já que ele tinha quase certeza de ter 39 anos,
e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945. Mas naqueles tempos nunca era possível cravar uma data sem impressão de 1 ou 2 anos. Para quem ocorreu-lhe de repente se perguntar, ele estava escrevendo o diário. Para o futuro, para os não nascidos. Seus pensamentos pairaram por um instante em torno da data incerta na página e então travaram ao colidir com um termo da nova língua: duplipensar. Ele compreendia pela primeira vez a magnitude do que havia decidido fazer. Como era possível se comunicar com o futuro? Era de natureza impossível. Ou o futuro se pareceria com o presente, e nesse caso Winston não o escutaria, ou ele seria diferente do presente, e então o perigo que corria não faria o mínimo sentido. Winston permaneceu por algum tempo olhando estupidamente o papel. A teletela passara a transmitir uma música militar estridente. Era curioso que ele parecia não apenas ter perdido o poder de dar expressão a si mesmo, mas até mesmo se esquecido do que tencionava originalmente dizer. Ele havia se preparado por semanas para o momento, e nunca lhe passara pela cabeça que talvez fosse necessário mais que coragem. Escrever era simples. Tudo o que tinha de fazer era transferir ao papel o interminável e inquieto monólogo que se passava em sua cabeça literalmente havia anos. Agora, porém, até mesmo o monólogo secara. Além disso, sua úlcera varicosa começara a coçar de modo insuportável. Ele não ousava coçá-la, pois se o fizesse, a inflamação jamais desapareceria. Os segundos se passavam, sua consciência se limitava ao branco do papel, à coceira acima do tornozelo, à estridência da música e ao pilequinho causado pelo gin. De repente ele se pôs a escrever, movido apenas pelo pânico, sem saber ao certo o que queria registrar. Sua caligrafia miúda e infantil corria irregular de um lado a outro da página, abandonando primeiro as letras maiúsculas e por fim até os pontos finais. 4 de abril de 1984. Cineminha na noite passada, só filme de guerra. Um filme muito bom de um navio cheio de refugiados bombardeado em algum lugar do Mediterrâneo. Público muito entretido com os tiros num sujeito gordo e enorme que tentava nadar para longe, com o helicóptero atrás dele. Primeiro, ele parecia se debatendo na água como um golfinho, então ele aparecia visto pela mira das metralhadoras do helicóptero e depois cheio de buracos de bala, e o mar em torno dele ficou rosa e ele afundou rápido como se a água tivesse entrado pelos buracos, e todos gargalharam quando ele afundou. Então aparecia um bote salva-vidas cheio de crianças, com um helicóptero pairando em cima delas. Havia uma mulher de meia idade, que podia ser uma judia sentada na proa, com um menininho de uns 3 anos no colo. O menininho berrava de medo e escondia a cabeça no peito da mulher, como se estivesse tentando se entocar dentro dela, e a mulher o abraçou e o consolou, embora estivesse apavorada. O tempo inteiro cobrindo o menininho do jeito que conseguia, como se ela pensasse que seus braços pudessem proteger o menininho das balas. Depois o helicóptero soltou uma bomba de 20 quilos em cima deles, um clarão assustador, e o bote se estraçalhou. Depois houve uma tomada maravilhosa, o braço de uma criança subindo, um helicóptero com uma câmera na ponta, deve ter acompanhado o braço subir, e das cadeiras do partido se ouviam muitos aplausos, exceto por uma mulher do setor dos proletas, que de repente começou uma baita confusão, e ela gritava que eles não deviam mostrar aquilo, não na frente de crianças. Aquilo não era certo, não na frente das crianças. Não era, até que a polícia tirou a proleta dali. Eu não acho que aconteceu com ela alguma coisa, ninguém liga para o que os proletas falam. Foi uma reação bem de proleta. Eles nunca... Winston parou de escrever, em parte porque começou a sentir cãibras. Ele não sabia o que fizera despejar aquele monte de bobagens no papel. Mas o curioso foi que enquanto fazia aquilo, uma lembrança completamente diferente se iluminara em sua memória, tornando-se tão clara que ele quase se sentia capaz de registrá-la. Foi por causa desse outro incidente,
Winston agora percebia que ele de repente decidiu voltar para casa e iniciar naquele mesmo dia o diário. Havia acontecido naquela manhã no ministério, se era possível dizer que uma coisa tão nebulosa fosse um acontecimento. O relógio marcava quase 11 horas e no departamento de registros, onde Winston trabalhava, estavam arrastando as cadeiras para fora das baias e reunindo-as no centro do saguão diante da teletela imensa, em preparação aos 2 minutos de ódio. Winston acabara de ocupar seu lugar numa das fileiras intermediárias, quando duas pessoas que ele conhecia de vista, mas com quem nunca havia conversado, chegaram inesperadamente ao local. Uma delas era uma jovem com quem ele muitas vezes cruzara nos corredores. Ele não sabia seu nome, mas sabia que ela trabalhava no departamento de ficção. Tendo-a visto algumas vezes com as mãos cheias de óleo e levando consigo um grifo, supunha que ela tivesse algum trabalho mecânico numa das máquinas de romance. Era uma moça de olhar altivo, com seus 27 anos, cabelos grossos, rosto com sardas e movimentos rápidos e atléticos. Uma faixa estreita e vermelha, emblema da juventude antissexo, cingia em muitas voltas a cintura de seu macacão. Apertava de modo que se ressaltava as curvas de seu quadril. Winston sentira por ela repulsa à primeira vista. Ele sabia a razão. Era por causa da atmosfera dos campos de hóquei e dos banhos gelados e das caminhadas comunitárias e da pureza de pensamentos que ela fazia questão de levar consigo por toda parte. A repulsa se estendia a praticamente todas as mulheres, em especial as jovens, que eram as adeptas mais radicais do partido, papagaios de seus lemas, espiões amadoras, sempre a vasculhar desvios à ortodoxia. Mas essa moça em particular dava-lhe a impressão de ser mais perigosa que as demais. Certa vez, quando se cruzaram no corredor, ela lhe lançou um olhar de esguelha que pareceu penetrá-lo profundamente, e por um instante o encheu de grande horror. Chegou a lhe passar pela cabeça que ela pudesse ser uma agente da polícia do pensamento. Isso, para dizer a verdade, era muito improvável. Mesmo assim, ele continuava a sentir um desconforto peculiar, uma mistura de medo e hostilidade, sempre que ela ocupava algum lugar próximo a ele. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do Partido Interior e ocupante de um posto tão importante e remoto que Winston tinha apenas uma vaga ideia de sua natureza. Um silêncio momentâneo tomou conta do grupo de pessoas ao redor das cadeiras, quando viram o macacão preto de um membro do Partido Interior se aproximando. O'Brien era um homem grande e corpulento, com um pescoço grosso e um rosto brutal, áspero, cômico. A despeito da aparência assustadora, de certa maneira, tinha modos encantadores. Ajeitava os óculos no nariz de um jeito quase irresistível, de uma forma indefinível, curiosamente civilizada. Era um gesto capaz de trazer à lembrança, caso ainda houvesse quem pensasse em tais termos, algum nobre do século XVIII oferecendo sua caixinha de rapé. Winston vira O'Brien, quando muito, por volta de 10 vezes em uma década. Ele sentia profundo interesse pelo oficial, e não apenas porque o intrigava aquele contraste entre modos urbanos e físico de peso pesado. Mais que isso, era por causa da crença secreta, ou talvez nem mesmo uma crença, mas apenas uma esperança de que a ortodoxia política de O'Brien não era plena. Algo em seu rosto o sugeria fortemente. E, de novo, talvez não fosse sequer a inortodoxia estampada em seu rosto, mas a inteligência. De qualquer forma, ele tinha a aparência de uma pessoa com quem era possível conversar e, de algum modo, conseguisse burlar a teletela e ficar a sós com ele. Winston nunca fizera o menor esforço de verificar sua suspeita. Na verdade, não havia como fazê-lo. Naquele momento, O'Brien consultara o relógio de pulso, vira que marcava quase 11 horas e evidentemente decidira permanecer no departamento de registros até que os 2 minutos de ódio acabassem. Uma mulher miúda de cabelos ruivos que trabalhava na baia, ao lado da de Winston, se postara entre eles. A moça de cabelos pretos estava sentada imediatamente atrás.
No instante seguinte, uma fala medonha, opressora, como saída de uma máquina monstruosa que guinchava a falta de óleo, disparou na grande teletela localizada no fundo da sala. Era um ruído de travar os dentes e de eriçar os cabelos da nuca. O ódio havia começado. Como sempre, o rosto de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, havia se iluminado na tela. Ouviram-se vaias daqui e ali e em meio ao público. A mulher miúda de cabelos ruivos deu um grito de medo e nojo. Goldstein era o renegado traidor que outrora, havia muito tempo, quanto tempo ninguém lembrava ao certo, fora uma das figuras de liderança do partido, quase à altura do próprio grande irmão, engajando-se então em atividades contra-revolucionárias. Fora condenado à morte e havia escapado e desaparecido misteriosamente. Os programas dos 2 minutos de ódio variavam todo dia, mas não havia nenhum em que Goldstein não fosse a principal figura. Ele era o maior traidor, o profanador primeiro da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as traições, todos os atos de sabotagem, todas as heresias, todos os desvios derivavam diretamente de seus ensinamentos. Ele ainda estava vivo em algum lugar, tramando suas conspirações, talvez além mar, sob a proteção de seu financiador estrangeiro, talvez até mesmo, surgiam rumores ocasionais nesse sentido, em algum esconderijo na Oceania. O diafragma de Winston estava contraído. Ele nunca conseguia ver o rosto de Goldstein sem uma dolorosa mescla de emoções. Tratava-se de um rosto judeu magro, com uma grande auréola de cabelo branco encaracolado e uma barbicha de bode, um rosto astuto e de algum modo intrinsecamente desprezível, com uma espécie de imbecilidade senil no nariz longo e fino, na ponta do qual se aninhava um par de óculos. Lembrava o rosto de uma ovelha, e a voz também traía algo de seu balir. Goldstein proferia seu costumeiro e venenoso ataque às doutrinas do partido, um ataque tão exagerado e perverso que uma criança teria sido capaz de percebê-lo e ao mesmo tempo persuasivo a ponto de preencher uma pessoa de um sentimento alarmante de que outras pessoas menos equilibradas mentalmente pudessem ser ludibriadas por ele. Goldstein caluniava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a conclusão imediata da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento e gritava histericamente que a revolução fora traída, e tudo isso num discurso polissilábico, veloz, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido, contendo até mesmo palavras da nova língua, mais até de fato do que qualquer membro do partido costumava utilizar na vida real. E enquanto isso, temendo que pudesse haver qualquer dúvida quanto à realidade que a lenga-lenga falaciosa de Goldstein cobria, atrás de sua cabeça na teletela, marchavam colunas e mais colunas do exército eurasiano, fileiras sucessivas de homens de aparência sólida, com rostos asiáticos sem expressão, que se moviam à superfície da tela e desapareciam, para ser substituídas por outras idênticas. O ritmo monótono da marcha dos coturnos dos soldados constituía o pano de fundo para os balidos da voz de Goldstein. O ódio mal havia ultrapassado 30 segundos e metade do público da sala explodia em incontroláveis brados de fúria. Era impossível suportar a autocomplacência do rosto ovino na tela, acompanhada do poder terrível do exército eurasiano atrás de si. Além disso, ver ou mesmo pensar em Goldstein produzia automaticamente medo e raiva. Ele era um objeto de ódio mais constante que a Eurásia ou a Lestásia, uma vez que quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, em geral se encontrava em paz com a outra. Mas o estranho era que, embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias e milhares de vezes por dia, em palanques, na teletela, nos jornais, nos livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas
expostas ao olhar de todos como lixo patético que eram, apesar de tudo isso, sua influência nunca parecia menor. Sempre havia novos ingênuos prontos a ser seduzidos por ele. Nunca se passava um dia sem que espiões e sabotadores agindo sob suas orientações não fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Ele era o comandante de um imenso exército das sombras, uma rede clandestina de conspiradores dedicados à destituição do Estado. A fraternidade, supunha-se que esse fosse seu nome, corriam também histórias à boca miúda de um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, cujo autor era Goldstein e que circulava clandestinamente por aí. Era um livro sem título, as pessoas se referiam a ele apenas como o livro, mas ninguém sabia de tais coisas senão por vagos rumores. Nem a fraternidade, nem o livro eram assuntos que qualquer membro comum do partido pudesse mencionar, caso houvesse forma de evitá-lo. Em seu segundo minuto, o ódio se tornou fúria e histeria. As pessoas saltavam de seus lugares e vociferavam a plenos pulmões, no esforço de afogar o balido enlouquecedor da voz que saía da tela. A mulher miúda e ruiva estava roxa, sua boca se abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Mesmo o rosto de O'Brien estava vermelho. Ele sentava-se muito ereto em sua cadeira, com o tórax poderoso, estufado e tremendo, como se estivesse se preparando para receber o choque de uma onda. A moça de cabelos pretos atrás de Winston havia começado a gritar: "Porco, porco, porco!" E de repente ela pegou um pesado dicionário de nova língua e o lançou em direção à teletela. O dicionário acertou o nariz de um Goldstein e veio ao chão. Mas, inexorável, a voz prosseguia. No momento de lucidez, Winston se viu gritando como os outros e batendo seus calcanhares com violência na travessa da cadeira. O horror sobre os 2 minutos de ódio não era a obrigatoriedade de participar, mas, pelo contrário, a impossibilidade de não senti-lo. Em 30 segundos, o fingimento sempre se tornava desnecessário. Um ênfase grotesco de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar, torturar, esmagar cabeças com uma marreta parecia atravessar todo o grupo de pessoas como uma corrente elétrica, transformando a pessoa, mesmo contra sua vontade, num louco transfigurado e vociferante. E, no entanto, a fúria sentida era uma emoção indireta e abstrata que podia passar de um objeto a outro como se não diferisse da chama de um maçarico. Assim, a certa altura, o ódio de Winston não se dirigia a Goldstein, mas, pelo contrário, ao grande irmão, ao partido e à política do pensamento. E em tais momentos toda sua compaixão era dedicada ao herético solitário e ridicularizado na tela, o único guardião da verdade e da sanidade num mundo de mentiras. Não obstante, num piscar de olhos, ele se unia às pessoas à sua volta e tudo o que se dizia a respeito de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos, seu horror secreto ao grande irmão se transformava em adoração, e o grande irmão parecia se erguer como um protetor impávido e invencível, rocha colossal contra as hordas da Ásia, e Goldstein, a despeito de seu isolamento e abandono e da dúvida que pairava sobre sua própria existência, assomava como uma espécie de sinistro feiticeiro capaz de demolir as estruturas da civilização com o simples poder de sua voz. Era até mesmo possível às vezes transferir o ódio a outro objeto mediante um ato voluntário. De repente, com o mesmo tipo de esforço violento com que se ergue a cabeça do travesseiro em meio a um pesadelo, Winston conseguiu transferir seu ódio do rosto na tela à moça dos cabelos pretos sentada atrás dele. Alucinações vívidas e belas iluminaram sua mente. Nelas, ele a espancava até a morte com um cacetete de borracha. Ele a amarrava nua a um poste e a crivava de flechas como um São Sebastião. Ele a estuprava e cortava sua garganta no instante do clímax. Melhor que antes, ele também se dava conta de por que a odiava. Ele a odiava porque ela era jovem, linda e assexuada, porque ele queria ir para a cama com ela e jamais poderia realizar seu desejo,
pois ao redor de sua cintura deliciosa, que parecia convidá-lo a cingi-la com o braço, havia apenas a odiosa faixa vermelha, o agressivo símbolo da castidade. O ódio chegava ao êxtase. De fato, a voz de Goldstein se convertera no bálido de uma ovelha, e por um instante seu rosto se transformou na cabeça de uma ovelha. O rosto ovino se metamorfoseou, então, na figura de um soldado eurasiano que avançava, enorme e terrível, a submetralhadora rugindo, como que prestes a saltar da superfície da tela, de modo que algumas das pessoas na fileira da frente chegaram a recuar na cadeira. Porém, no mesmo instante, ensejando um profundo suspiro de alívio de todos, a figura hostil se metamorfoseou no rosto do grande irmão, de cabelos pretos, bigode escuro, cheio de poder e misteriosa calma, e tão imenso que quase enchia a tela. Ninguém escutava o que o grande irmão dizia. Eram apenas algumas poucas palavras de encorajamento, o tipo de palavra que se pronunciava em meio ao calor da batalha, inaudíveis individualmente, mas capazes de restaurar a confiança pelo simples fato de serem ditas. Por fim, o rosto do grande irmão se apagou aos poucos, e em seu lugar os 3 lemas do partido surgiram em letras maiúsculas: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas o rosto do grande irmão parecia persistir por alguns segundos na tela, como se o impacto que tivesse tido nos olhos do público fosse vívido demais para desaparecer de uma só vez. A mulher miúda de cabelos ruivos se lançara à frente, por sobre o respaldar da cadeira que tinha à sua frente. Com um murmúrio trêmulo que soava como meu salvador, ela estendia os braços na direção da tela. Em seguida enterrou o rosto entre as mãos. Via-se que estava fazendo uma prece. Nesse momento, o grupo inteiro de pessoas irrompeu num cântico profundo, lento, rítmico. Grande irmão, repetido sucessivas vezes, muito devagar, com longas pausas entre grandir e mão. Esta última sílaba com um som anasalado e pesado, curiosamente selvagem, ao fundo do qual se parecia ouvir o estampido de pés descalços e o pulsar de tambores. Todos entoaram esse canto por cerca de 30 segundos. Tratava-se de um refrão que muitas vezes se ouvia em momentos de total arrebatamento. Era em parte uma espécie de hino à sabedoria e à majestade do grande irmão, mas antes de tudo um gesto de auto-hipnose, um deliberado afogamento da consciência por meio do ruído rítmico. As vísceras de Winston pareciam gelar. Nos 2 minutos de ódio, ele não conseguia deixar de compartilhar do delírio geral, mas o canto subhumano do grande irmão, sempre o enchiam de horror. É claro que ele cantava com os demais, era impossível fazer de outra forma. Disfarçar os sentimentos, controlar a expressão do rosto, unir-se aos demais no que estavam fazendo, era uma ação instintiva. Mas havia um intervalo de não mais de 2 segundos, durante os quais a expressão de seus olhos podia chegar a atraí-lo. E foi nesse preciso instante que a coisa significativa aconteceu, se é que de fato aconteceu. Por um ínfimo momento, os olhos dele encontraram os olhos de O'Brien. O'Brien se levantara. Ele havia tirado os óculos e então estava em meio ao ato de ajeitá-los sobre o nariz com seu gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que seus olhos se encontraram, e pelo intervalo de tempo em que isso se deu, Winston soube, sim, soube, que O'Brien estava pensando a mesma coisa que ele. Uma mensagem inequívoca havia sido transmitida. Era como se a mente dos dois tivesse se aberto e os pensamentos começassem a fluir de uma para a outra através dos olhos. Estou com você, O'Brien parecia dizer a ele. Sei precisamente o que você está sentindo. Sei tudo sobre seu desprezo, seu ódio, seu nojo, mas não se preocupe, estou do seu lado. E então um lampejo de inteligência se foi, e o rosto de O'Brien se mostrou tão inescrutável quanto o dos demais.
Isso foi tudo, e ele já não tinha certeza do ocorrido. Incidentes como aquele nunca levavam a nada. Tudo o que eles faziam era manter viva nele a crença ou esperança de que havia outros inimigos do partido além de si mesmo. Talvez os rumores de grandes conspirações clandestinas fossem verídicos. Era verdade, afinal. A fraternidade existia. Era impossível ter certeza a despeito de todas as infinitas prisões e confissões e execuções de que a fraternidade não era simplesmente um mito. Havia dias em que ele acreditava nisso, dias em que não acreditava. Não havia evidência, apenas fugazes lampejos que podiam significar tudo ou nada. Fragmentos de conversas escutadas por alto, rabiscos quase apagados nas paredes dos lavatórios, como foi o caso de certa ocasião, ou mesmo no encontro entre dois estranhos. Um ligeiro movimento de mão que lhe parecia um sinal de reconhecimento. Nada além de suposições. Era muito provável que ele tivesse imaginado tudo aquilo. Ele voltara à sua baia sem olhar outra vez para O'Brien. A ideia de dar continuidade a seu contato momentâneo era impensável. Teria sido inconcebivelmente perigoso, mesmo que Winston soubesse como fazê-lo. Por 2 segundos, eles trocaram um olhar ambíguo e isso era tudo. Mas mesmo este era um acontecimento memorável diante da clausura da solidão em que era preciso viver. Winston se ajeitou na cadeira e assumiu uma postura mais ereta. Deixou escapar um arroto. O gin subia pelo estômago. Seus olhos recobraram o foco na página. Ele descobriu que enquanto permanecera desconsolado, pensando, tinha também escrito como que numa ação automática. E ali já não se via a caligrafia encolhida e torta de antes. Sua pena deslizara com volúpia sobre a lisura do papel, estampando em claras letras maiúsculas. Abaixo, grande irmão, 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 repetidas vezes, enchendo meia página. Era impossível não sentir uma pontada de pânico. Tratava-se de um sentimento absurdo, já que escrever aquelas palavras em particular não era mais perigoso que o gesto inicial de começar um diário. Mas por um instante ele se viu tentado a arrancar as páginas usadas e abandonar por completo o projeto. Ele não fez isso, contudo, pois sabia que era inútil. Não fazia diferença escrever ou não escrever abaixo o grande irmão. Dar sequência ou não ao diário, a mesma coisa. De uma forma ou de outra, ele seria preso pela polícia do pensamento. Ele havia cometido, e ainda teria cometido, mesmo que sua pena jamais tivesse tocado o papel, o crime fundamental, o crime que continha em si todos os demais. Crime pensar, assim o chamavam. Crime pensar não era algo que se podia esconder para sempre. Você até podia conseguir escapar por algum tempo, mesmo por anos, mas cedo ou tarde, com certeza, eles o prenderiam. Sempre à noite, as prisões aconteciam invariavelmente à noite. O violento despertar, a mão pesada sacudindo o ombro, as luzes cegando os olhos, o círculo de expressões severas em torno da cama. Na imensa maioria dos casos, não havia julgamento nem registro da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seu nome era removido dos arquivos, os registros de tudo que você tivesse feito na vida eram apagados, sua existência única era negada e então esquecida. Você era abolido, aniquilado, vaporizado era a palavra que se costumava usar. Por um instante ele foi tomado por uma espécie de histeria. Começou a escrever em rabiscos apressados e desorganizados. Eles vão atirar em mim, eu não ligo. Eles vão atirar na minha nuca, eu não ligo. Abaixo, grande irmão. Eles sempre vão atirar na sua nuca. Eu não ligo. Abaixo, grande irmão. Ele se reclinou para trás, um pouco envergonhado de si mesmo e largou a pena. No instante seguinte, assustou-se tremendamente. Havia alguém batendo à porta. Já! Ele ficou quieto como um ratinho, na vã esperança de que a pessoa, a despeito de quem fosse, desistisse depois de uma primeira e única tentativa. Mas não, as batidas se repetiram. O pior seria se atrasar. Winston estava com o coração na boca,
acelerado e forte como um tambor, mas seu rosto, o que conquistara por longo hábito, se mostrava impassível. Ele se levantou e se dirigiu com lentidão até a porta.